Bom dia, crianças do primeiro aninho. Tudo bem com vocês? Bom, vamos começar mais uma aula de geografia. Sou a professora Lana Ferreira, tá? Estou aqui toda semana dando aula para vocês de geografia e vamos hoje conhecer o conteúdo relações topológicas, perto, longe, dentro, fora, ao lado, vizinho, não vizinho, tá bom? E as habilidades que iremos trabalhar hoje serão produzir desenhos ou mapas mentais a partir das relações topológicas dentro, fora, ao lado, vizinho, não vizinho e etc, tá bom? Então vamos lá. Antes de iniciarmos, nossa aula de relações topológicas, vamos entender o que é isso, tá bom, criançada? Olha, relações topológicas é a topologia que se faz necessária para representar a posição dos objetos em seu espaço de forma real. Ou seja, vocês podem estar achando, não é? E é normal que essa nomenclatura, relações topológicas, deve ser algo bem difícil, nunca visto antes. Bem, essa nomenclatura ela não é muito conhecida realmente, mas é muito fácil de entender. As relações topológicas, a gente convive com elas diariamente e nem percebemos. Ela é nada mais do que a disposição dos elementos em um determinado espaço. Tá? Então, se você estiver em um determinado local, por exemplo, se você estiver numa sala de aula, é importante que você saiba onde está localizado cada elemento desse local, desse espaço. E isso é a relação topológica. São os elementos dispostos em um determinado espaço, em um determinado lugar. São os objetos localizados em um determinado lugar, onde as pessoas onde elas estão localizadas, entendeu? Isso é muito fácil mesmo. Bom, a todo instante nós estamos nos deparando com pessoas, com objetos ao nosso redor. Então, devemos saber dizer onde está localizado cada elemento que está envolvido, que está inserido no espaço onde nós estamos, tá bom? Então, aqui nós vamos ver agora a relação topológica da sala de aula vista de cima. Se você tiver a oportunidade de estar em uma vista de cima, na sala de aula, por exemplo, você verá desta forma, como você está vendo aqui. Não é? Você consegue ver os materiais que estão dispostos nas carteiras dos alunos, nas mesas dos alunos. Você consegue ver bem, não é? Dá para a gente ver mais ou menos o que está exposto no quadro do professor também, tá? Podemos observar aqui nessa sala de aula que dá para ver nitidamente os materiais dos alunos que eles estão usando. Eles estão usando aparelhos eletrônicos, como nós estamos vendo aqui, ó, por exemplo, computador, tablet, tá? Tem um celular também. Então, nós vemos materiais como caderno, folhas, lápis, materiais usados em sala de aula, calculadora também. Então, dá para ver nitidamente o que está ocorrendo nesta sala de aula com a vista de cima, tá bom? Já aqui nessa situação, que também é uma sala de aula, as relações topológicas que nós estamos vendo aqui de lado, na posição de lado. Se você ficar de lado, numa posição de lado da sala de aula, não mais em cima, mas agora de lado, você vai ver que temos aqui os alunos, vamos ver os rostinhos deles de lado. Também dá para ver o que está, o que aparece nas carteiras deles. Dá para ver nitidamente o que está na mesa da professora. Dá para a gente ver o que tem no outro plano dessa parede, que é uma janela. Então, a vista de lado
dos lugares de onde estão dispersos os objetos, as pessoas, os elementos, enfim, nós podemos ver amplamente, dá para ver muito bem de lado o que acontece, onde está localizado cada elemento nesse determinado espaço, que é aqui no exemplo a sala de aula. Agora vamos aqui continuar vendo outra situação, né? Um outro cenário de sala de aula. Vamos ver as relações topológicas vistas de frente agora. Se nós estivermos de frente a uma sala de aula, será essa a visão que teremos. A visão dos rostinhos dos alunos, das crianças. Nós iremos ver os materiais escolares também, que estão em cima da mesa, não é? Nós podemos ver isso. Nós podemos ver as mochilas que estão do lado das crianças, do lado da cadeira delas. Também nós temos aqui, ó, as luzes. Nós podemos ver as luzes que estão em cima, né? Em cima, na parte de cima da sala de aula, no teto, tá bom? Também vemos, ó, estojo, caderno disposto na cadeira das crianças. A mochila, como foi dito, não é? As mochilas do lado da cadeira delas. A garrafinha de água também, ó, aqui disposta na mesinha da criança, da aluna. Também temos aqui esse painel que está atrás dos alunos, a parte de trás dos alunos, esse painel, tá bom? Como vocês estão observando aqui. Então, gente, é muito importante nós sabermos a localidade de um elemento, se ele está na nossa frente, se ele está atrás, se ele está de um lado, do outro, se está em cima, embaixo. Então, é muito importante nós termos essa noção de lateralidade, tá bom? Olha aqui, outro tipo de relação topológica, mas agora vista da parte de trás na sala de aula. Se nós estivermos atrás na sala de aula, na parte de trás, nós podemos ver os alunos nesta posição. Nós iremos ver só os cabelinhos deles aqui, não mais os rostinhos direito, tá? Eles vão estar de costas. Não saberemos dizer ao certo o que eles estão usando na carteira, porque eles vão as costas deles vão estar empatando a visão do que está na frente deles. Então, se eles estiverem com algum material escolar, de livro, caderno, não saberemos dizer, porque eles estão empatando a imagem da frente. Então, a gente vê assim, de costas, tá bom? A professora, vamos ver ela de frente, as professoras. Por quê? Porque elas vão estar de frente aos alunos. Então, nós vamos conseguir ver elas de frente, tá bom? Então, é isso. Nós podemos ver nitidamente se estivermos na parte de trás da sala de aula, né? Lá atrás. Ver o quadro nitidamente, o quadro negro, os outros elementos, os outros materiais dispostos na sala de aula. Mas os alunos estarão de costas, como vocês estão observando aqui. Eles estão de costas, tá bom? Também vamos ver aqui, né, relações topológicas em relação a um quarto. Vemos aqui uma imagem de um quarto, um garotinho está aqui dormindo, né? E vamos ver as relações topológicas dos elementos do quarto, como eles estão dispersos. Quem é que está em cima, quem está embaixo, quem está entre, que é o meio, quem está em frente, atrás, tá bom? Se nós tivermos a cama como ponto de referência, nós vamos observar alguns elementos. Entre eles, ó, o garoto, não é? A pantufinha dele. Que, se formos observar esses dois elementos, tendo a cama como ponto de referência, nós vamos observar que o garotinho, ele está em cima da cama, tá? E a pantufa dele, o chinelinho dele, está embaixo da cama, tá bom? É muito importante nós
sabermos essa relação do que é que fica em cima, do que é que fica embaixo. Em cima é o objeto que fica em cima de uma superfície e embaixo é o objeto que fica embaixo de uma superfície, tá bom? No caso aqui temos um elemento que é uma pessoa, está em cima da cama, tá bom? Temos também outros objetos aqui que vamos observar. O abajur, a cortina, não é? E podemos dizer o quê? Se o garoto é o ponto de referência, se ele é a referência, então podemos dizer que o abajur, ele está na frente ou atrás dele. Bom, nós estamos observando aqui ele e com certeza podemos dizer que o abajur está em frente ao garotinho, não é? Muito bem. E a cortina? Bom, ela está atrás do garoto, tá bom? Agora vamos também tomar esta xícara como um ponto de referência, tá? Se a xícara é tida como ponto de referência, como está a posição dela? Como é a relação topológica dela neste espaço? E aí? Ela está o quê? Entre o garoto e entre o abajur. Então, ela está no meio, podemos dizer assim, não é? Ela está entre os dois. Então, um objeto onde ele é o centro, ele é chamado de entre ou meio, tá bom? Então, a xícara está entre o garoto e entre o abajur. Então, muito bem. Assim, é importante as relações topológicas, elas devem ser muito bem aprendidas, porque nós iremos usar ela muito no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Como, por exemplo, se você tem noção de relações topológicas, relações topológicas, você saberá informar a quem lhe perguntar, você saberá informar onde está determinada coisa naquele espaço. Por exemplo, se a sua mãe lhe pergunta onde está o seu par de meias, se você tiver noção de relação topológica, você saberá informar que a sua meia está em um determinado lugar. Você saberá dizer, mamãe, a minha meia está embaixo da cama, a minha meia está ao lado do guarda-roupa. Então, isso é muito importante. As relações topológicas, elas são principalmente usadas para as pessoas que têm deficiência visual. Por exemplo, uma criança que é cega, que tem essa deficiência visual, ela não consegue enxergar os elementos que estão ao redor dela. Claro que não. Mas ela sabe dizer minuciosamente onde pertence cada objeto na sua casa, por exemplo. Por quê? Porque ela usou muito das relações topológicas diariamente, habitualmente, ela consegue perceber onde está cada objeto, por onde ela anda, ela usa o tato, as mãos, e aí ela descobre o que é que tem de um lado, o que é que tem do outro, o que é que vai estar na frente dela. Então, essas crianças que têm, qualquer pessoa que tem deficiência visual, ela tem como uma grande parceira essa noção de relações topológicas. Se você chegar na casa de uma pessoa assim, ela vai saber informar onde está cada coisa, onde está a TV, onde está um balde, onde está uma cadeira. Por quê? Porque ela já tem esse hábito de conseguir localizar onde está cada coisa. E é muito importante que todos saibam disso. Vocês, crianças, devem entender essas relações topológicas, porque elas serão muito usadas por vocês no dia a dia, tá? Aqui nós temos uma criança que está em um determinado espaço, tá? E nós vamos agora ver as relações topológicas de dentro e fora. Ela está em um determinado local, um determinado espaço, tem aqui os elementos, né, que são os brinquedos, vamos ter como relação topológica a posição do brinquedo, como é que está, né, localizado. E vemos que as pecinhas, o brinquedo, eles têm uma parte que está dentro do cesto, e a outra parte das pecinhas que estão fora do cesto, tá bom? Então, aqui é para vocês entenderem a noção de dentro e fora.
tá? Quando vocês estão brincando com os brinquedinhos de vocês e a mamãe pede para guardar, então vocês têm que pegar os brinquedos e colocar dentro da caixa, dentro do cesto, tá bom? Para deixar eles bem organizados, tá? Estão entendendo? As pecinhas que estão aqui, ó, elas estão dentro do cesto. E aqui estão fora do cesto, tá bom? Agora aqui, relações topológicas vizinhas e não vizinhas. O que é isso, professora? Bom, relações topológicas vizinhas e não vizinhas nada mais é do que elementos em um mesmo plano que estão próximos um do outro. Isso são relações topológicas vizinhas. Por exemplo, vocês estão aqui vendo um quarto, tá? Aqui é o plano da parede. Se vocês observarem bem, aqui é uma parede, tá? E neste plano, nós temos como vizinhos quem? Que elementos neste plano dessa parede aqui? Nós temos como elementos os quadros e a porta. Então, o quadro, esse quadro, ele é vizinho da porta. Por quê? Porque eles estão próximos um do outro, o que não significa dizer que estão unidos juntos. Não, eles não são unidos e juntos. Eles só estão apenas próximos, tá bom? Existe uma separação entre eles, como vocês podem observar aqui, ok? Também podemos dizer aqui, entre a cama e a mesa de cabeceira. Eles são vizinhos, estão bem próximos um do outro, mas não estão juntos, tá? Tá certo? Agora, nesse plano aqui, nesse plano dessa parede, nós temos aqui neste plano dois elementos, que é o que? A planta e um guarda-roupa. Então, podemos observar que eles dois estão bem próximos, então eles são vizinhos, porque estão próximos um do outro, estão um do lado do outro, tá bom? Agora, sobre os elementos não vizinhos, são aqueles que não estão próximos um do outro. Como podemos observar aqui, a planta e essa luminária, tá bom? Eles não são vizinhos, não estão próximos um do outro, não estão no mesmo plano da parede, por exemplo, tá? Essa plantinha faz parte dessa parede, desse plano, a luminária faz parte dessa parede, desse outro plano, tá bom? Então, não são vizinhos, ok? Então, eu espero que isso tenha sido bem compreendido entre vocês, tá bom, crianças? Aqui também temos uma outra imagem que vamos falar de relações topológicas também vizinhas e não vizinhas, que é uma sala de aula, tá? Onde nesse plano aqui, nessa parede, nós temos dois elementos, que são a porta e o quadro, tá? Então, eles são vizinhos, estão um próximos do outro, tá bom? Mas eles não são juntos, eles são separados, mas são próximos um do outro, tá bom? Outro exemplo de vizinhos, as carteiras, elas estão uma do lado da outra, então também elas são vizinhas. E um exemplo de não vizinhas, por exemplo, é como vocês estão vendo aqui esse banner, né? Que tem mapas. Esse banner, ele não é vizinho da porta, por exemplo, porque ele não está próximo da porta. Ele está meio distante da porta, não é? Não faz parte do mesmo plano. Então, é isso. E agora, nós vamos começar a nossa atividade de classe de geografia, tá bom? Bom, vamos observar aqui essa imagem, tá? É uma imagem como de uma fazenda, né? Onde tem vários bichinhos, uma casinha, vários arbustos. Bom, vemos aqui os animais, então nós vamos entender a relação topológica desses elementos nesse espaço, tá bom? Então vamos lá, diz assim, responda ao que está sendo solicitado nas relações topológicas do espaço abaixo, desse espaço aqui, tá? Então, letra A diz, qual animal está entre a vaca e o porco? Bom, vamos identificar aqui a vaca, que é essa, tá? E o porco, que é esse aqui, esse animalzinho aqui. Quem é que está entre a vaca e o porco? Qual é o elemento que está no centro deles, entre eles, no meio deles? Quem são? Quem é? Exatamente, é este animalzinho aqui, é o pintinho. Muito bem. Letra B. Que animal está atrás da vaca? Nós temos aqui a vaca, tá? E tem um animal atrás dela. Quem é que está atrás dela, nas costas dela?
Isso, é esse animalzinho aqui, é o burrinho. Letra C. Que animal está na frente do cavalo? Vamos observar o cavalo e vamos observar quem está na frente dele. Quem é que está na frente dele? Exatamente, é o burrinho também. Letra D. Quais animais estão do lado do cavalo? Bom, aqui é o cavalo e existem alguns animais do lado dele. Quem são os que estão do lado? Isso, nós temos esse animal e temos esses que estão do lado do cavalo, que são quem? A ovelha e o porco. Muito bem. Letra E. Qual animal está mais perto da casa? Bom, aqui temos a casa. E qual é o animalzinho que está mais próximo da casa? Vemos que é esse aqui, que é quem? A ovelha. Ela está mais próxima da casa. Muito bem. E a última aqui, letra, qual animal está mais longe da casa? Quem é que está mais longe da casa? Vamos observar. Exatamente, é esse animalzinho aqui, o pintinho. Bom, agora aqui diz, olhe esta imagem. Vamos ver aqui mesa, objetos, né? Livro, vaso, brinquedos, mochila. E diz assim, agora responda marcando um X na coluna correta. Temos aqui os objetos, que é o urso, livro, vaso, mochila e bola. E temos aqui objetos que estão em cima da mesa e os que estão embaixo da mesa. Vamos identificar. O urso está em qual posição? Em qual relação topológica? Ele está embaixo da mesa, muito bem. E o livro? Ele se posiciona como? Qual é a relação topológica dele em relação à mesa? Muito bem, ele está em cima da mesa. E o vaso? Está em cima ou embaixo? O vaso está também em cima. E a mochila? Ela se encontra em qual relação topológica? Ela se encontra embaixo da mesa, muito bem. E a bola? A bola também está embaixo da mesa. Observe a imagem de Maria e João brincando e responda ao que se pede, tá? Temos aqui a letra A, onde diz, circule de preto o brinquedo atrás de Maria. Bom, nós temos aqui duas crianças, né? Que é a Maria e o João. E existem aqui, eles estão brincando em um determinado local. E vamos aqui ver as relações topológicas dos elementos neste espaço. Onde serão esses elementos os brinquedos, tá bom? Vamos ver como é que está a posição deles em relação a João e Maria, que são os pontos de referência. Então, vamos lá. O brinquedo que está atrás de Maria é quem? Quem é que está atrás de Maria? Exatamente. Quem está lá atrás dela é a casinha. Então, circular de preto. Letra B. Diz, circule de amarelo o brinquedo entre Maria e João. Nós aprendemos que o que está entre é aquele que está no meio, que está no meio de uma coisa e de outra. Então, se João e Maria são os pontos de referência, qual é o elemento que está entre eles dois? Tá? Quem são? Isso, circular de amarelo é o ursinho, ele está entre eles dois, não é? Letra C. Circule de vermelho o brinquedo atrás de João. Qual brinquedo está atrás do João? Temos aqui o João. E quem está atrás dele? Qual é o brinquedo? Muito bem. É a bola. Então, vamos circular de vermelho. E aqui na letra D, diz, circule de azul o brinquedo que está na frente de João. Qual é o brinquedo que está na frente de João? Exatamente, é o carrinho. Então, vamos circular de azul, tá bom? Então, é isso. Vamos para a próxima. Bom, aqui diz o seguinte. Nós estamos observando essa imagem. É uma imagem onde temos uma caixa com vários brinquedos, não é? E diz assim, sobre as relações topológicas dos brinquedos abaixo,
circule os que estão dentro da caixa e faça um X nos que estão fora da caixa, não é? Então, muito bem, essa questão é bem fácil. Temos aqui uma caixa e temos alguns brinquedos inseridos nela. Então, podemos dizer o quê? Que esses brinquedos estão dentro ou fora dela? A pipa, o soldadinho, o dinossauro. E aí? Exatamente, eles estão dentro da caixa. E se estão dentro da caixa, nós vamos fazer o quê? Nós vamos circular ou marcar um X? Nós vamos circular, que é o que está pedindo na questão. Bom, e os brinquedos que estão fora da caixa, quem são? Bom, que estão fora da caixa são esses, que estão bem expostos visivelmente para a gente, não é? Que são aqui o robozinho, o ursinho, a boneca, não é? Bom, então, eles estão fora da caixa, então devemos marcar um X, tá bom? Então, muito bem. E aqui vamos encerrando nossa atividade. Agora, vamos relembrar a nossa aula? Bom, nós aprendemos sobre o que são relações topológicas, né? Topográficas, no caso, topológicas. Relações topológicas, como nós vimos, são o entendimento dos elementos dispostos em um determinado espaço, não é? Cada espaço que você vai, você se depara com elementos, com pessoas. Então, o estudo deles, saber onde estão localizados, cada um deles é muito importante. Nós aprendemos também as relações topológicas em cima e embaixo, dentro e fora, do lado e entre, tá? Dos elementos também vizinhos e não vizinhos, que são os elementos próximos um do outro, que estão um do lado do outro, bem próximos, tá? Que eles não são juntos, eles são separados, embora estejam bem próximos. Então, é isso. E, para encerrar nossa aula, eu tenho aqui uma linda frase, né? Que fala sobre criança, onde diz: ser criança é ser feliz com muito pouco. Exatamente. Para a criança, o pouco para ela já é o suficiente para causar muita alegria. E nós devemos levar isso para a nossa vida também. Nós que passamos por vários problemas, não podemos deixar nossa alegria de lado. Nós também devemos, todas as pessoas, ser felizes com o pouco que existe de bom na nossa vida, como as crianças fazem, né, na vida delas, que é muito bonito. Então é isso. Eu vou agora terminando a nossa aula, encerrando aqui nossa aula de geografia. Obrigado pela participação de vocês. Vamos aplicar esse estudo, essa aprendizagem na nossa vida, no nosso dia a dia, das relações topológicas, não é? Então, vamos entender onde está localizado cada elemento num determinado lugar, num determinado espaço, tá bom? Bom, crianças, agora estamos aqui encerrando nossa aula de geografia. Quero agradecer pela participação de vocês, tá? Que é muito importante. É essencial. Vamos levar essa aprendizagem para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, tá bom? E espero que vocês continuem assim, esforçados, estudando. E em breve teremos nossa próxima aula de geografia com assuntos também muito interessantes, tá? Então, um grande beijo e até lá! Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um dia de aula e hoje é dia 12 de novembro de 2020. E nós estamos aqui, você aí, eu aqui, mas juntos estamos aprendendo. Que bom ter a sua companhia aí do outro lado. Eu sei que você está acompanhando as aulas e está aprendendo bastante. E hoje nós vamos aprender versificando com a leitura, com o gênero textual, história em verso. E eu me chamo Suzana, sou professora de língua portuguesa do primeiro ano do ensino fundamental. Vamos para a nossa aula de hoje? Vamos ver quais habilidades nós vamos aprender nesta aula? Identificar a função social dos textos que circulam em diferentes espaços no cotidiano e mídias impressas de massa digital. Ativar os conhecimentos prévio, aquilo que você já sabe um pouquinho, né?
sobre a situação comunicativa do texto, os atores sociais envolvidos, interlocutores, espaço, contexto de circulação, os propósitos comunicativos, a finalidade e o gênero. Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de palavras de uso frequente. Ler globalmente por memorização. Ler frases curtas com ritmo e entonação. Reconhecer em textos versificados, rima, sonoridade, jogo de palavras, expressões, comparações, relacionando-as com sensações e associações. Dentro da aula, nós podemos estar vendo todas essas habilidades. Então, é hora da história. Uma história, linda história. Vamos escutar e finalizar aquele livrinho que a gente começou. Vamos lá? Vitalino, mestre artesão. Quem lembra que a gente contou ontem? Vamos continuar contando hoje essa história que é bem legal, bem interessante. Vamos lá. O que as peças do mestre Vitalino têm de especial, vovô? Por que você gosta tanto delas? As peças feitas por ele têm uma marca própria. Você consegue perceber o que essas peças têm em comum. Olha, eu acho que elas são todas cor de barro e são pequenas. Acho que os olhos das pessoas e dos bichos também são pequenos e bem redondos. Veja só, temos aqui um especialista em mestre Vitalino. Muitos aprendizes do mestre Vitalino seguiram perfeitamente a sua técnica nos detalhes das mãos, dos olhos. Às vezes, fica difícil saber se a peça é do mestre ou de seus aprendizes. O artesanato é assim, é uma técnica que se pode reproduzir. Mas uma peça de artesanato nunca fica igual a outra, não é, vovô? Muito bem. Então, gente, essas peças que eles falam, né, o artesanato, tem coisas muito próprias do artista. O artista que produz aquela peça, ele bota assim, tipo a sua assinatura naquela peça. Então, as peças, você geralmente, né, quando você gosta da arte, procura se inteirar da arte, facilmente você reconhece aquela peça ali que é daquele mestre, porque ele tem essa característica muito própria. Então, conheçam mais sobre artesanato. O artesanato piauiense é riquíssimo, né? Se tiver uma feira, alguma coisa, uma amostra, vão lá, né, dar uma olhada, né? Compre artesanato, que é muito interessante, é muito bom. E agora vamos para o nosso gênero textual, relembrando a história que foi contada ontem para vocês, quem lembra? Da Manuela Banguela. Vamos relembrar esse texto, que é uma história em verso, que é a história que nós estamos trabalhando para nos apropriarmos cada vez mais do gênero textual, história em verso. Por isso, nós vamos relembrar o texto que nós já trabalhamos. Vamos lá. O que nós aprendemos sobre a Manuela? O que você aprendeu sobre a Manuela? Eu aprendi um monte de coisas sobre a Manuela. Você aprendeu também? Vamos ver? Eu aprendi que ela tem alguns apelidos. Gazela, Magrela e Banguela. São os apelidos que tem a Manuela. Aprendi também que a Manuela, antes, ela trocava pasta e escova por doces e guloseimas. Aprendi também que a Manuela nem sabia o que era um dente de leite, mas que com a visita da fada no seu quarto, ela aprendeu que o dente de leite, quando cai, nasce outro em seu lugar, que se chama dente permanente. E nós aprendemos também que depois que se come doces, nós devemos escovar os dentes, e a Manuela aprendeu isso também. Agora vamos pegar 3 versinhos da Manuela e vamos
relembrar. Mas o apelido que mais a chamam tem um motivo evidente. Será porque ela não gosta de escovar os dentes? Mais uma noite sem perceber, algo novo aconteceu. O dente que antes era seu, agora se perdeu. Só que agora, bem esperta, escovar o dente é uma coisa certa. Comer doce é permitido, mas cuidar dos dentes é preciso. Me ajuda aqui, criança, localizar as rimas que nós temos aqui nesses 3 versos. Você pode me ajudar? Então vem comigo, vem, vamos lá, vamos procurar? Mas o apelido que mais a chamam tem um motivo evidente. Será porque ela não gosta de escovar os dentes? Quais são os versinhos? Ou quais são as rimas que tem nessa estrofe? Vamos lá? É evidente, vai rimar com a palavra dentes. Eles têm, ó, a mesma terminação. Mais uma noite sem perceber, algo novo aconteceu. O dente que era seu, agora se perdeu. Quais são as rimas? Olha só, elas estão destacadas aqui em letra vermelha. Aconteceu e perdeu. Tem a mesma terminação. Só que agora, bem esperta, escovar o dente é uma coisa certa. Comer doce é permitido, mas cuidar dos dentes é preciso. Vamos ver? A palavra esperta vai rimar com a palavra certa. E permitido vai rimar com a palavra preciso. O que nós aprendemos sobre uma história em verso? Afinal de contas, o que é uma história em verso? Qualquer história pode ser contada em verso, ela pode ser transformada em verso. Quando eu estava procurando histórias em versos para trazer para vocês, eu vi várias histórias legais. A história da Branca de Neve, eu encontrei a história da Branca de Neve contada em versos, só que é bem grandona. A história da Cinderela, eu achei a história contada em versos, a história do Pinóquio, João e o Pé de Feijão, o Lobo Mau e os 3 Porquinhos. Todas essas histórias foram contadas em versos. Então, até você, criança, pode contar uma história em verso. E para você contar uma história em verso, você precisa saber, né, todas as características de uma história em verso, para assim você começar a produzir. Ouvir uma história, por menor que ela seja, e está ou continuando essa história ou transformando aquele parágrafo em verso, que é a nossa proposta, né? Fazer com que você produza. Então, o que aprendemos sobre história em verso? As histórias em versos são poemas que falam de acontecimentos. É algo que acontece, algo que você escuta uma história e você transforma aqueles acontecimentos em versos. Para isso, você precisa estar fazendo as rimas, certo? Então, vamos continuando. As histórias em versos falam de maneira rítmica, pois apresentam as famosas rimas. A rima pode ocorrer no início, pode ocorrer no meio ou no final de um poema. Porém, gente, as rimas mais fáceis da gente rimar são aquelas que aparecem lá no finalzinho, né? Quando você consegue fazer uma rima no início, né, do verso, é muito interessante, é sinal de que você já está, ó, experto. As histórias em versos são mais fáceis de memorizar e nos envolve de maneira mais prazerosa. As rimas são sons semelhantes e são responsáveis pela melodia dos poemas. Você já viu várias músicas que lá no finalzinho tem versos, especialmente
aquelas cantigas que a gente costuma brincar na escola. Tem até uma musiquinha que a gente canta assim. Fui na Espanha buscar o meu chapéu, azul e branco da cor daquele céu. Chapéu e céu são duas palavrinhas que se combinam. Olha como fica bonitinho quando a gente vai cantar. Fica bem legal quando a gente vai brincar. É mais fácil, né, da gente memorizar, da gente levar para uma brincadeira. Tem uma brincadeira que nós gostamos também na escola, da ciranda, cirandinha, né? Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. Então, toda ela tem uma sonoridade, uma musicalidade. E é isso que faz desse gênero textual ser um gênero textual tão especial e tão bom da gente trabalhar. A gente vive trabalhando, né, poemas e rimas, porque a gente sabe que a criança vai gostar e vai aprender muito com essas rimas, com esses poemas, com essas cantigas que não passam de poemas, com músicas que também são poemas. Então, vamos dar asas à produção. Vamos produzir junto. Então, eu vou chamar você, vem criança, vamos produzir agora uma historinha em verso. Você consegue produzir comigo? Pelo menos um versinho assim, por menor que seja. Vamos lá? Tentar fazer um versinho para produzir. Agora sim, gente, quando a gente vai produzir alguma coisa, é bom que façamos algumas perguntas, porque vai ficar mais fácil para a gente conseguir produzir. Então, como eu trouxe para vocês o texto da Manuela Banguela, a gente está trabalhando desde ontem, a gente vai conseguir responder alguns questionamentos e dentro desses questionamentos é possível fazermos alguns versinhos e de repente estar produzindo pelo menos mais uma estrofe ou uma estrofezinha que possa estar se encaixando dentro do texto. Vamos lá. Se você perdesse seu dente, qual seria a sua reação? Como você ficaria? Poxa, perdi meu dente. Como você ia reagir diante disso? Né? Se você consegue responder essa pergunta, você já pode estar respondendo, fazendo uma rima para ficar mais fácil na hora de produzir. Vamos lá? Eu consegui responder. Você consegue? Vamos lá? Se eu perdesse um dente, gente, qual seria a minha reação? Segunda questão, vamos lá. Você cuida do seu dente com amor e carinho? Você cuida lá dos seus dentinhos, faz a escovação diária, usa o fio dental. Vamos ver mais uma pergunta? Você gosta de doces e guloseimas? Quem não gosta, né, gente? De um docinho, de um bolo, de um brigadeiro, de um bombom de chocolate. Quem não gosta? Todo mundo gosta, né, de um doce. Você acha importante cuidar dos dentes? Vamos ver se você consegue responder todas essas questões. Você já vai respondendo com rimas, certo? Quanto tempo você quer para responder? Vamos lá. Responderam? Respondeu a primeira? A segunda? A terceira? A quarta? Conseguiram? Vamos ver se a tia também conseguiu responder? Vamos lá? Se você perdesse seu dente, como seria sua reação? Não ficaria nada contente se não soubesse de um dente permanente. Olha só, essa resposta já veio com rima. Olha que legal. Se você perdesse seu dente, como seria sua reação? Não ficaria nada contente se eu não soubesse que existe um dente permanente, especialmente, né? Se a gente não soubesse que existe um dente permanente, nossa, não ia ficar nada contente. Vamos ver a segunda? Você cuida dos seus dentes com amor e carinho? Eu cuido dos meus dentinhos, só que às vezes dá preguiça de escovar. Dá aquela preguicinha? Tá lá assistindo TV ou na brincadeira e você, ai, que preguiça de escovar meus dentes. Mas não pode ter preguiça não, tá bom, criança? Vamos ver mais uma questão. Você gosta de doces e guloseimas?
Ah, todo mundo adora um doce, gente. Quem não gosta de se lambuzar naquelas coisas deliciosas? Você acha importante cuidar dos dentes? Sim, é muito importante cuidar dos nossos dentinhos. Então, aqui para me produzir, eu respondi a certas perguntas. Dentro dessas perguntas, eu posso estar fazendo os meus versinhos e assim fazer a minha produção de texto, certo? Se você quer transformar uma história, a história dos 3 porquinhos, por exemplo, se você quisesse transformar em história inversa, você ia fazer perguntas, né? Dar nome aos 3 porquinhos. Ah, eram 3 porquinhos bonitinhos, eles eram gordinhos, eram rosinhos. Aí você vai atribuindo alguns adjetivos, né? Vai buscando responder perguntas a respeito da história, que assim fica mais fácil para você conseguir produzir. Vamos lá. Se eu perdesse, aí eu coloquei de novo o exercício aqui, né, das perguntas e respostas, para que a gente possa estar completando aqui e assim fazer a nossa produção de texto. Vamos lá. Se você perdesse seu dente, qual seria a sua reação? Não ficaria nada contente se não soubesse do dente permanente. Você cuida dos seus dentes com amor e carinho, eu cuido dos meus dentinhos. Só que às vezes dá preguiça de escovar. Você gosta de doce e guloseimas? Todo mundo adora um doce. Você acha importante cuidar dos dentes? Sim, é muito importante. Sujou, escove no mesmo instante. Olha, aqui tem rima, aqui já tem rima, agora para cá vai ficar fácil, não vai? Vai ficar fácil produzir? Se eu perdesse um dente, ó, se eu perdesse um quê? Um dente, muito bem. Não ficaria nada contente. Ainda mais se eu não soubesse de outro permanente. Às vezes dá preguiça de... Dá preguiça de quê, gente? Às vezes dá preguiça de... Estou ouvindo você aqui. Isso, dá preguiça de escovar. Mas dos dentinhos é preciso fazer o quê, gente? É preciso cuidar. Claro, a gente precisa cuidar dos nossos dentinhos. Todo mundo adora um doce. Comer é importante. Sujou o dentinho, escove no mesmo instante. Olha, conseguimos fazer uma produção. Produzimos um texto, né? Uma estrofe. Vamos andar mais um pouquinho? Vamos reler os versos que escrevemos, certo? Agora lê todinho assim, sem essa história de completar. Lê. Vamos lá. Se eu perdesse um dente, olha lá, não ficaria nada contente, ainda mais se soubesse, se não soubesse, de outro permanente. Então, aqui eu tenho um dente, contente, permanente. São palavras que rimam essas? São palavras que rimam. Dente, contente, permanente. Vamos ver o que mais que nós fizemos? Às vezes dá preguiça de escovar, mas dos dentinhos é preciso cuidar. Então, escovar e cuidar tem a mesma terminação e são palavras que rimam. Tá vendo? Escovar terminou com AR, cuidar terminou com AR. Aqui são 2 verbos de ação, ó. Escovar e cuidar. Muito bem. Vamos mais? Todo mundo adora um doce. Comer é importante. Sujou o dentinho, escove no mesmo instante. Feito isso aqui, vocês já observaram que nós temos aqui, ó, as rimas, né? Não foi difícil fazer esse texto, por quê? Porque nós seguimos aquele raciocínio lá de estar respondendo aos questionamentos baseado em uma imagem, baseado num texto que a gente já viu. Então, ficou fácil fazer, não ficou, criança? Tenta fazer uma rima aí na sua casa, tá?
Tenta produzir alguma coisa. Não esmoreça não, criança. Vamos continuar estudando e aprendendo. Dente, contente. É rima? Rimou, né? Permanente, rimou? Escovar, cuidar. Também é rima. Importante, instante. Também é rima. Muito bem. Avaliando a nossa produção. Vamos ver aqui. Todas as vezes que você, criança, produzir alguma coisa, é bom que essa produção seja avaliada, para ver se realmente cumpriu com todos os critérios que uma produção pede. Vamos lá. Essa produção está organizada em versos. Essa produção que a gente acabou de fazer, ela está organizada em versos, tá? Vamos ver se está. Opa, está organizada em versos. Criamos versos com situações novas, revendo a história da Manuela Banguela. A gente foi lá na história da Manuela Banguela, tratava de quê? Dos dentes, do cuidado que a gente deve ter com os dentes, né? E aí, nós, baseados na história da Manuela, fizemos uma nova rima, novas estrofes, novos versos. Vamos ver? Sim, claro, fizemos. É possível identificar elementos do texto da Manuela Banguela nos versinhos que criamos? É possível? É? Vamos ver? Sim, criança, é possível. Prestamos atenção na escrita das palavras? Estão com ortografia correta? Está tudo certinho, tudo escrito corretamente? Está. Olha que legal, né? Está tudo escrito correto. É uma preocupação que você tem que ter quando estiver produzindo, certo? Além de você começar com letra maiúscula cursiva, você precisa prestar atenção na ortografia. Tem dúvida sobre aquela palavra que você vai escrever? Consulte o dicionário, que lá ele vai lhe dizer se está certo ou está errado. Utilizamos rimas e versos? Muito bem, utilizamos rimas e versos. Quer dar uma olhadinha como a gente fez isso, gente? Ó, utilizamos as rimas, dente, contente, permanente, escovar, cuidar, importante, instante. Temos estrofe? Temos 1, 2, 3 estrofes. Essas estrofes têm os versos. Aqui nós temos 3 versos, aqui 2 versos, aqui 3 versos. Eu acho que com essa aula você vai ficar craque em fazer uma produção de poema. Vamos lá? Então, crianças, o que nós aprendemos hoje? Você é capaz de me dizer? O que nós aprendemos hoje? Nós falamos sobre gênero textual, história em verso. Nós nos apropriamos um pouco mais da leitura e da produção. Nós construímos versos, construímos um poeminha para complementar ou baseados na história de Manuela, que foi muito legal, criança, muito legal produzir com vocês essa história em verso. Eu acho que vocês podem estar pegando o caderninho de vocês e construindo, escrevendo, fazendo rimas. Primeira coisa que você pode fazer, criança, são pares de rima. Ah, eu vou falar de quê? Vamos continuar aqui nessa linha de dente, né? Vamos continuar nessa linha de dente, de cuidado com os dentes. Então, o que você pode fazer? Você pode estar escrevendo os pares de rimas, assim como foi feito aqui. Nós fizemos aqui os pares de rima, né? E construímos esses versinhos. Então, você pode fazer a mesma coisa em casa. Construir versinhos. Primeiro você vai fazer os pares de rimas e depois você vai ver onde você pode estar encaixando esses pares de rima para estar produzindo os seus versos, produzindo a sua história, certo? E não esqueça, evidentemente, de avaliar a sua produção ao final. Não esqueça, você vai procurar se você organizou essa história, você vai procurar se você criou rimas, você vai procurar
os elementos que você está construindo, se é a história que você não pode fugir. Você está fazendo um tema, não fuja desse tema, não. Continue no meio, naquela mesma linha de produção, né, fazendo tudo certinho, direitinho, para não conter erros. E prestando atenção, gente, na caligrafia. Vamos prestar muita atenção quando estiver escrevendo. Você está iniciando a sua produção, a sua frase, o que você está escrevendo com letra maiúscula, você está prestando atenção nisso? Você está escrevendo com letra cursiva, porque a letra cursiva vai nos acompanhar para o resto de nossa vida, certo? Então, você precisa prestar muita atenção, ter muito sentido, ó, botar a cabecinha para funcionar. Poxa, a tia ensina para a gente que a gente deve iniciar uma frase com letra maiúscula. Nome próprio com letra maiúscula. A gente não pode esquecer também que ao final de cada frase, a gente pontua, coloca lá o pontinho final. Se eu vou enumerar várias coisas, eu coloco a vírgula. Então, a gente não pode esquecer, né, dessas regrinhas na hora da produção textual. Não podemos esquecer, certo? Nomes próprios também são escritos com letras maiúsculas. Você vai escrever o nome de alguém dentro do texto, um nome próprio, pode ser até o nome do seu cachorro, mas é próprio, se é dele, tem que ser escrito com letra maiúscula. Não esqueça dessas regrinhas. E na ortografia, você vai escrevendo bonitinho ali. Ah, eu não sei escrever essa palavra, é muito difícil. Então, você vai lá no dicionário, consulta o dicionário e escreve a palavrinha que você precisa saber. Não vamos engolir letrinhas, tá, gente? Quando estivermos escrevendo os nossos textos. Certo? Vamos lá? Essa daqui a gente já passou. Era só para vocês, ó, olhassem novamente. Então, crianças, chegamos ao final da nossa aula e foi maravilhoso estar com vocês mais uma vez. Vou transmitir conhecimentos, nos enriquece bastante. Agora, eu quero pedir para vocês continuarem se cuidando e pedindo ao Papai do Céu que a vacina chegue logo e que a gente possa, né, sair desse isolamento e voltar às nossas aulas presenciais. Um beijo para todas as famílias que acompanham esse canal, acompanham essas aulas, para todas as formadoras, né, principalmente para a professora Eunice e para todas as professoras do primeiro ano que têm se dedicado muito para ministrar as aulas. Beijo!